Olha, no último sábado, o presidente nacional do PT esteve aqui em Sergipe. Ele veio dar posse à nova diretoria estadual. No discurso de Edinho, novo presidente nacional do PT, um recado interessante. Vamos assistir. Que esse partido comprometido com o futuro do Brasil, esse partido comprometido com o futuro do Sergipe, tem que ser forte, tem que ser organizado e tem que estar unido. O nosso adversário não está dentro do PT. Dentro do PT a gente pode ter divergência para debater se nós vamos mais para cá ou mais para lá. O nosso adversário está do outro lado da trincheira, organizando a implantação do fascismo no Brasil. Não há inimigo entre nós, não há adversário entre nós. Quero dizer a vocês que o PT é o maior instrumento construído pela classe trabalhadora brasileira. E é por isso que nós somos o maior partido de esquerda da América Latina. Mas se nós somos tudo isso, nós temos também que entender que nós não somos um amontoado de projetos pessoais. Nós queremos avançar aqui no Sergipe. Nós queremos eleger mais deputados e deputadas estaduais. Queremos fortalecer nossa presença na Assembleia. Queremos aumentar nossa bancada de deputadas e deputados federais. Queremos reeleger o Rogério. Mas quero dizer a vocês que nada será maior que a construção da vitória do presidente Lula. Absolutamente nada. Portanto, é hora de construção da unidade. Nós somos o único PT, o único partido que tem direito de independência e direito de organização de grupos. Magna Santana, será que o presidente combinou esse discurso antes com o Rogério e com o Márcio Macedo, Magna Santana? Porque me parece que foi um recado muito bem dado. Ultimamente o pessoal tá dando muito recado, né? O pessoal tá falando tanto dos correios. O povo dá muito recado, a gente é bom correio. Das duas, uma. Pois é. Das duas, uma. Tem esse detalhe aí, essa observação. A gente é muito a moda meio que antiga, né? A gente gosta das cartinhas. Eu adoro essas mensagens. Nada será maior do que a prioridade da reeleição do presidente da República. Ele está diante do senador, que está construindo a sua reeleição, na ausência do ministro, que não participou da solenidade. É verdade. Senti a falta vendo, não pude acompanhar, mas fiquei vendo pelas redes sociais, né, o Márcio, a ausência de Márcio. Fiquei esperando, né? Será quando eu vi o anúncio, será que o Márcio vai estar? Nas redes sociais de Márcio, ele foi à casa da mãe, aniversário da mãe. Exatamente, deixei minha mensagem lá. E já embarcou diretamente para Brasília, porque ontem foi a solenidade do 7 de setembro. E ele estava lá, junto com o presidente Lula, vi também nas imagens. Então, ou seja, o grupo dele não foi vitorioso, enfim, natural, sem problema. Então, entre isso e a mãe, né? Exatamente, né? 93 anos, me parece, 93 anos, 93 anos. Então, ou seja... Eu, com toda sinceridade, faria a mesma coisa. Viu? Eu também. Mas com certeza. Eu ia celebrar a vida da minha mãe. Isso mesmo, com certeza. Agora, é aquela história, né? Se houve combinação ou não, o recado foi dado. Exatamente. Ou seja, parem com isso. Não somos um amontoados de projetos pessoais. Isso. Né? Aqui não tem espaço para isso. Precisamos fortalecer o partido e, principalmente, precisamos fortalecer o projeto principal, que é a reeleição do presidente. Portanto, meus queridos companheiros, criem juízo. Isso mesmo. Você vê que estava lá a Carol, né, que disputou também, todo mundo. A gente sempre ouve isso muito, né, do pessoal, dos militantes do PT, que é o seguinte: a gente briga, mas na hora que tem que estar junto, tem que estar junto.
Então, ou seja, ultimamente o presidente lá atrás, você colocou aqui, né, também deu recadinho. Mandou Principalmente história, porque né? ontem, no 7 de setembro, se a gente for falar em disputa política, a gente observou um Brasil que foi tomado pelos manifestantes em apoio à anistia e em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Comentava há poucos instantes aqui com a produção que em termos eleitorais eu não vejo significados nesses protestos. Porque eu recordo, viu, Magna, se a gente for puxar da década de 90 para cá, é porque hoje, com o impacto da rede social, parece que tudo só acontece agora, né? Mas a vida política não surgiu ontem. Pegar especificamente pelos anos eleitorais. 94, 98 e 2002, o Brasil, nesses anos eleitorais, sempre foi tomado por manifestantes da esquerda. Você vai recordar que sempre existiu aí aquela questão do grito dos excluídos. Sim. E as avenidas eram tomadas, as praças eram tomadas, Brasília era tomada por manifestantes. E o resultado eleitoral só veio em 2002. 94 o PT perdeu, 98 o PT perdeu, 2002 o PT é que efetivamente ganhou. Daí para frente, você vai ter digamos assim, um ressurgimento de grandes manifestações ali no governo Dilma, entre o primeiro e o segundo governo dela, que são aquelas manifestações que ficaram conhecidas como a Primavera Brasileira de 2012 e 2013. Em 2014, Dilma foi reeleita. Portanto, a mobilização de rua que foi feita contra ela não surtiu efeito nas urnas. Em 2018, quando Bolsonaro ganha, o Brasil estava tomado por protestos contra Moro a favor de Lula. Não foram suficientes, Bolsonaro venceu as eleições. Em 2022, o Brasil estava da mesma forma que ontem, tomado por manifestações em apoio a Bolsonaro. Venceu as eleições o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nem sempre manifestações antes do ano eleitoral ou durante o ano eleitoral vão significar uma vitória nas urnas. Agora, em termos políticos, aqui eu falei em termos eleitorais, em termos políticos, foram manifestações que demonstraram que a direita, mais especificamente a direita bolsonarista, permanece forte no Brasil. Você tem razão. Boa essa memória, essa cronologia, né? Porque é isso, a gente não pode perder muito esse foco e é verdade, fazer essa avaliação. E você tem toda a razão. E tem realmente se mostrado forte. Lembra aquela manifestação, e eu desculpa a memória aí, mas a gente sempre tem que pedir aqui, porque não dá agora para sair catando aqui no Google. Quando começou essa movimentação toda, eu lembrei agora você fazendo memória de manifestações, aquela que começou da moeda, não é 10 centavos, não foi isso? Lembra, essa manifestação começou por São Paulo, não é só por conta... Foi acho que exatamente dos black box, não? Da questão da passagem? E da passagem, isso, eu estava lembrando agora. Isso. Me veio ela... 2012, 2013 ali, exatamente isso. Pronto, então é assim, quando a gente começou a ver um grande crescimento, né? E nós vimos as ruas tomadas por guerras, né? Porque Sim, é preciso lembrar que essas pesado. manifestações foram extremamente pesadas, né? De vandalismo. Exatamente. Né? E que sempre a gente coibiu, independente de qualquer coisa, né? De vandalismo, não. O protesto nas ruas, super salutar, democrático. Fantástico que se faça isso, que vá para as ruas, que se proteste. Mas você pode protestar no grito, na voz, nos argumentos, né? Sem vandalizar, sem quebra-quebra, sem nada. Isso é possível mostrar essa força nas ruas. É claro que às vezes sempre tem aqueles chamados, né, os infiltrados, que aí tenta, né, forçar muito um determinado grupo e aí leva o povo lá, tipo, boiada, e não se deixe ser boiada. Falando do Magna Santana nesse contexto das manifestações de ontem, eu separei 2 discursos aqui para a gente poder colocar para os nossos ouvintes. O primeiro deles, o do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo com meu pai hoje é uma segunda facada na sua alma. Alguém que abusa do seu poder para perseguir, para prender uma pessoa inocente, que faz com requintes de crueldade, que faz com vontade de humilhar um cidadão de bem, um patriota, que é o Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe o que vai acontecer essa semana lá no Supremo Tribunal Federal. Porque aquilo não é um julgamento, aquilo é uma farsa.
aquilo é um teatro, porque todo mundo já sabe o resultado. Não pelo que está no processo, mas porque quem vai julgar Bolsonaro dos 5, 3 são anti-Bolsonaro. E eu provo, Zanin, até ontem era advogado pessoal do Lula e usava em suas teses para defender o seu cliente, atacando tudo que hoje o Supremo está fazendo e que ele está aplaudindo. Flávio Dino, um outro que é inimigo público declarado de Jair Bolsonaro, que disse que Bolsonaro era o demônio em forma de pessoa, alguém que tem ação ajuizada contra Bolsonaro, jamais poderia estar participando desse julgamento. E o terceiro, o ditador da toga Alexandre de Moraes. Esse que, a pretexto de defender a democracia, destruiu os pilares da nossa democracia. E é com as denúncias recentes de um ex-assessor seu, provando que ele fraudou o processo para forjar provas e perseguir Bolsonaro e empresários de direita. O seu ex-assessor, que denunciou que ele faz conluio com o Ministério Público para perseguir os seus alvos pré-determinados. É esse o julgamento que querem fazer com meu pai, o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, essa semana. Eu pensei que eu estava exatamente ali em 2018 e estava vendo um petista ou algum aliado de Lula discursar, viu, Magna? Lembrou, né? Exatamente o mesmo roteiro, né? É. Exatamente o mesmo roteiro. Conluio, Ministério Público e juiz, com a diferença de que esse processo especificamente está preso aí no STF. Acho que fiquei pensando muito nisso ontem à noite. Todas as manifestações da direita, elas tiveram o mesmo roteiro. Defesa da anistia, críticas ao STF, defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a pauta que isso ganhou na imprensa nacional, e hoje, por exemplo, nós estamos aqui repercutindo estas falas, elas não deixam de ser uma estratégia muito inteligente também, porque você fica massificando o posicionamento de um determinado setor da política. Então, quando a direita ela reforça esses discursos, ela se torna pauta. Quando ela se torna pauta, ela automaticamente ganha visibilidade, Magna. Exatamente. É a estratégia, né, de quem de repente faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Se você está, as armas que você tem e é isso, é tentar essa mobilização. Eu acompanhei parte, né, saí catando nessas transmissões ontem, né, ao vivo, da forma como elas estavam iguaizinhas, né? Os discursos igualzinho. Não mudou nada o roteiro de um canto para o outro, né? Não, eram essas figuras que já estão aí, tinha choro. Esse aí no Rio de Janeiro, acho que eles colocaram, foi um áudio da Michele. Sim, né? Foi o áudio. sim. Ela falando da pressão que é em casa, né? Mas as desconfianças, digamos assim, da possibilidade de fuga faz com que ao entrar e sair de casa, o carro dela tenha que ser revistado. Então, é exatamente isso, é você ter o máximo de visibilidade possível, principalmente agora, essa semana. Então, e aí mostrando essa força. Entre os discursos, teve o emocionado discurso do juiz, o quê? Do pastor Silas Malafaia, na Avenida Paulista, no dia de ontem. Amigo Bolsonaro, toda essa covardia contra você, toda essa covardia contra donas de casa,
essa maldade contra pessoas inocentes? Um ex-presidente da República com uma tornozeleira eletrônica. Um ex-presidente da República que não pode usar telefone e redes sociais. Um ex-presidente da República que não pode sair de casa. E o meu nível é muito menor do que o dele. Um pastor que tem o passaporte apreendido. Os meus cadernos de anotações bíblicas. Meu telefone apreendido. Brasileiros fora! Porque se tivessem aqui, seriam presos. Que democracia é essa? Senhores deputados, senhores senadores, senhores jornalistas, que país é esse? Que covardia e maldade é essa? Nunca vimos isso na história do Brasil. Não me pergunte quando, não me pergunte o mês ou o ano. Deus vai fazer justiça nessa terra. Meu amigo Bolsonaro, Deus é especialista de transformar caos em bênção. Vai chegar a hora. E eu termino. Brava gente. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Pura psicologia, hein, Magna? Uma coisa que me chama a atenção nesses eventos da direita é que parte dos discursos eles vêm sempre com uma trilha sonora atrás. Você percebe isso, né? É, com certeza. E a trilha sobe, a trilha desce, a trilha sobe, a trilha... Parece um verdadeiro roteiro de cinema, né? Aham, é verdade. Tava Eu, aqui, com toda sinceridade, ele falando, eu tô aqui arrepiado, assim, pela sensação que cria de emoção na pessoa, né? Vai levando ao êxtase ali. Você percebe que a câmera, muito inteligentemente, também filma, né? Sim. Quem está do outro lado, eles têm todo um equipamento, né? Toda uma estrutura fantástica, assim. Porque enquanto ele está falando, você tem uma câmera nele, você tem uma câmera que... Isso daí não é filmmakerzinho de celular. Não é. Não é filmmakerzinho de celular que a gente está acostumado a vir com o político aqui pro estúdio, que os meninos e meninas ficam aqui se desdobrando com o celular na mão, fazendo os vídeos dos seus assessorados. Não é. É uma baita de uma estrutura para poder pegar vários recortes, várias cenas, com uma capacidade de criar um envolvimento psicológico e emocional muito grande, né? É, com certeza. Era exatamente isso aqui. E desde as outras manifestações eu tenho exatamente também observado isso. Eles escolhem uma trilha muito boa, um BG que vai aí, que é a nossa linguagem, essa música de fundo, e que ela é toda muito bem, essa sonoplastia, tudo muito bem montada. É muito interessante isso, e muito inteligente, né, de fazer e realmente cria-se uma comoção muito grande. Olha, não tem quem não se envolva e se tiver ali, não chore, né? Principalmente se você for aliado, né? Não tem como, né? E no Rio de Janeiro, eu esqueço o nome, como é que é daquele deputado negro que anda sempre com o Bolsonaro? Hélio. Ele também chorou ontem também e terminou com o mesmo hino.
Será que tinha roteiro? Não sei. Mas, enfim, foi muito Muito semelhante, parecido, muito né? parecido. Antes de colocar a participação do povo no ar que está querendo opinar sobre este clima do 7 de setembro, vamos trazer aqui no Jornal da Fã, já que trouxemos a fala de Flávio Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, vamos trazer agora o pronunciamento oficial feito em cadeia nacional pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, eu vou ao comentário do povo aqui no Jornal da Fã. Querido povo brasileiro, amanhã, 7 de setembro, é dia de celebrarmos a independência do Brasil. É uma boa hora para a gente falar de soberania. O 7 de setembro representa um momento em que deixamos de ser colônia e passamos a conquistar nossa independência, nossa liberdade e nossa soberania. Na época da colonização, nosso ouro, nossas madeiras, nossas pedras preciosas, nada disso pertencia ao povo brasileiro. Toda a nossa riqueza ia embora do Brasil para ajudar a enriquecer outros países. Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Por isso defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições. Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará. Minhas amigas e meus amigos, a soberania pode parecer uma coisa muito distante, mas ela está no dia a dia da gente. Está na defesa da democracia e no combate à desigualdade. Há todas as formas de privilégio de poucos em detrimento dos direitos de muitos. Está na proteção das conquistas dos trabalhadores, no apoio aos jovens para que eles tenham um futuro melhor, na criação de oportunidades para os empreendedores e nos programas que ajudam os mais necessitados. Se temos direito a essas políticas públicas, é porque o Brasil é um país soberano e tomou a decisão de cuidar do povo brasileiro. Minhas amigas e meus amigos, um país soberano é um país fora do mapa da fome, que zera o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, enquanto taxa os super ricos que hoje não pagam quase nada. Que cresce acima da média mundial e resiste a menor índice de desemprego de todos os tempos. Um país com a coragem de fazer a maior operação contra o crime organizado da história, sem se importar com o tamanho da conta bancária dos criminosos. Esse país soberano e independente se chama Brasil. Minhas amigas e meus amigos, desde o início do nosso governo, concentramos esforços na abertura de novas parcerias comerciais. Em apenas 2 anos e 8 meses, abrimos mais de 400 novos mercados para as nossas exportações. Defendemos o livre comércio, a paz, o multilateralismo e a harmonia entre as nações. Mas nunca abriremos mão da nossa soberania. Defender nossa soberania é defender o Brasil. Cuidamos como ninguém do nosso meio ambiente. Reduzimos pela metade o desmatamento na Amazônia, que em novembro vai sediar a COP30, maior conferência mundial sobre o clima. Defendemos o PIX de qualquer tentativa de privatização. O PIX é do Brasil, é público, é gratuito e vai continuar assim. Reconhecemos a importância das redes digitais. Elas oferecem informação, conhecimento, trabalho e diversão para milhões de brasileiros, mas não estão acima da lei. As redes digitais não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e discurso de ódio. Não pode dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres. Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição, que estabelece a independência entre os 3 poderes. Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da justiça brasileira, ao contrário do que quer impor ao nosso país. Minhas amigas e meus amigos, este é o momento em que a história nos pergunta de que lado estamos.
O governo do Brasil está do lado do povo brasileiro. Povo que acorda cedo, todos os dias, para trabalhar pela prosperidade da sua família. Este é o momento de união de todos em defesa do que pertence a todos, a nossa pátria brasileira e as cores da bandeira do nosso país. A história nos coloca diante de um grande desafio e pergunta se somos capazes de enfrentá-lo. E nós dizemos sim, temos fé, experiência e coragem para seguir cuidando do nosso futuro e da esperança da nossa gente. Que Deus abençoe o Brasil. Um abraço e feliz Dia da Independência. Além desse pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem foi lançado também um jingle, o jingle da soberania, feito pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né? A SECOM da Presidência, na voz de Margarete Menezes, que é ministra da Cultura. Me parece, viu, Magna, uma estratégia muito clara. De um lado, a direita com pautas que vão um pouco para o individualismo, que é a questão da anistia para Bolsonaro, anistia para aqueles que estiveram no 8 de janeiro, ataques ao STF, e a esquerda começou a priorizar neste momento para atacar e fazer frente a estas bandeiras da direita, discursos mais coletivos, né? Observe aí que ele falou de pautas que vão desde políticas públicas do seu governo até medidas que vêm desde o governo anterior, criadas por Bolsonaro, a exemplo do PIX, e que hoje são extremamente valorizadas pela população brasileira. Você tem razão, uma boa observação nesse sentido. E é como se de repente mostrasse, olha, é isso que interessa para o povo. Então, essas vezes das discussões muito que particulares, né, muito de pessoais, de interesses, né, claro, e aí natural também, né, a gente está discutindo isso, mas é tudo muito natural, tudo muito legítimo. A questão é a forma, que é o que a gente coloca. Agora, eu recebi aqui, viu, Narciso, só para lembrar, como você estava mostrando aqueles vídeos, e eu fui recebendo, inclusive, outros, pessoal também do Espírito Santo, foi o pessoal mostrando. Mas uma coisa que chamou muito a atenção e confesso que entristeceu, é você ver a bandeira dos Estados Unidos. Aí aqui o Pedro Augusto disse, Magna, fala Narciso. A bandeira dos Estados Unidos, ela estava espalhada com uma enorme. Pronto, aí. Essa foto foi do portal UOL, que eu publiquei ontem na minha rede social também. Pois é. Então aí o Pedro aqui fazendo essa lembrança, porque a gente fiz até ontem uma provocação lá na minha página. É o 7 de setembro ou é o 4 de julho, né? É verdade, porque todo respeito a todos os povos, a todos os países e a nação americana. É o dia nosso, né? Mas o dia é nosso, né? Então, se a independência é do Brasil. Então, você, de repente, dessa forma, eu acho que é soberania. Vai para os Estados Unidos e no 4 de julho dele abra lá o bandeirão do Brasil. Pois é, pode até ter lá um brasileiro que, de repente, opa, parabéns, eu estou aqui com a sua bandeirinha, mas não faria uma ostentação dessa. Então, ou seja, acima de tudo é o nosso povo, é o nosso Brasil e as nossas cores. E ela não tem dono, são nossas, né? Então, exatamente. Infelizmente. As cores da bandeira são propriedade do povo brasileiro, né? Exatamente. Tocar no ar agora esta entrevista exclusiva que Raimundo Moraes fez com o ex-prefeito Edivaldo Nogueira. Exclusiva. Matheus Costa, prepara o material aí a partir de 1 minuto e 40, 1 minuto e 42 mais ou menos, que é quando o Raimundo vai entrar já na segunda pergunta, porque a primeira pergunta é sobre o Sergipe aqui, ele vai falar um pouco sobre o evento. Na segunda pergunta para frente aqui, Raimundo já entra com ele com relação à questão da política. Então prepara aí, porque eu vou chamar essa entrevista exclusiva com Edivaldo. Edivaldo vai comentar sobre a questão das CPIs na Câmara, vai dar uma opinião clara sobre isso. E ainda vai falar sobre as obras que têm sido entregues pela gestão de Emília Correia. Exclusiva. Quer mudar de vida com uma nova profissão? O curso de formação de reciclagem de vigilante da Advanced, o centro de formação do Grupo NC, prepara você com excelência para o mercado de segurança. Vagas abertas para quem busca oportunidade, estabilidade e respeito. Chame agora no zap 996720499.
996720499. Grupo NC, proteção para tudo que você precisa. Com mais de 40 anos de experiência, a ECA Construtora, fundada em Sergipe, é referência de obras de infraestrutura e construção pesada em todo o Brasil. Sua atuação é marcada pela competência, qualidade e segurança, entregando projetos que contribuem diretamente para o desenvolvimento do país. A força sergipana da ECA impulsiona grandes resultados e transforma desafios em conquistas reais. Para saber mais, acesse @ECA Construtora ou no site eca.com.br. Põe a entrevista no ar, meu caro Matheus Costa. Valdo, com relação a 2026, como o senhor tem projetado a sua pré-candidatura ao Senado da República? Eu tenho projetado, primeiro, que as pesquisas que são feitas, né, me dão uma posição muito interessante, que eu fico agradecido à população que responde, obviamente, às pesquisas, o sentimento que eu sinto nas ruas, na cidade de Aracaju, em primeiro lugar, na Grande Aracaju, em primeiro lugar, em cidades, em regiões do sertão, como o sertão, que também estou entre os primeiros, em várias cidades, as pesquisas que têm aparecido têm me colocado numa boa situação. Então, isso me dá alegria, me dá ânimo, me dá vontade de fazer mais. E, obviamente, que a minha pré-candidatura ao Senado ela está baseada em 3 pontos que eu considero importantes. Primeiro é a experiência, né? Eu tenho experiência, eu fui vice-prefeito, eu fui prefeito, eu fui vereador, 4 mandatos prefeito de Aracaju, fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, ou seja, prefeito da cidade de Aracaju, fui presidente da Frente de Prefeitos das maiores cidades brasileiras, e nesses trabalhos que eu fiz, nesses cargos que eu ocupei, eu pude estudar, eu pude ver, eu pude conhecer a realidade do Brasil, e como senador eu não tenho dúvida que eu vou jogar um papel, vou desempenhar um papel de trabalhar, de lutar, de ajudar o Brasil a encontrar o seu caminho de desenvolvimento, o seu caminho de progresso, o seu caminho de justiça social. O povo de Sergipe, eu não tenho dúvida, terá orgulho quando eu assumir a tribuna do Senado e defender os interesses do povo sergipano e do povo brasileiro. A segunda questão é o meu compromisso com as cidades. Eu fui prefeito de Aracaju 4 mandatos. Eu sei onde aperta o calo dos prefeitos. Eu tenho uma experiência e sei como os prefeitos, principalmente das médias e pequenas cidades, como sofrem, porque vivem do FPM e as municípios e as cidades precisam de emendas, precisam de apoio do governador, precisam de apoio do presidente da República. Então, como senador, eu vou ser um senador que eu vou levar a voz das cidades para o Senado Federal, para que as cidades tenham mais independência, para que venha diretamente recursos para os prefeitos, para que eles não precisem ficar buscando emendas, buscando favores, buscando apoios. Muitas vezes o prefeito passa 2, 3 dias em Brasília e muitas vezes voltam sem conseguir muita coisa, ou ficam dependendo exclusivamente do governo do Estado ou do governo federal. Então eu quero, como senador, ser o porta-voz, ser a voz das cidades. Você vê agora mesmo, foi aprovado a PEC 66, aquela PEC fomos nós, da Frente Nacional do Prefeito. Eu fui o prefeito que mais trabalhou para essa PEC, para melhorar a vida dos municípios, porque os municípios viviam de maneira muito efetiva, colocando seus recursos em precatórios ou em dívidas do INSS. E com a PEC 66, em relação aos precatórios, vai melhorar, vai suavizar a quantidade que os recursos que os municípios vão poder pagar e vai alongar prazo. Isso vai melhorar. Você vê aqui no estado de Sergipe, vai ser uma economia de mais de 10 milhões por mês para o governo do estado, para a prefeitura de Aracaju e para as outras prefeituras do Brasil. E eu tenho a alegria de ter sido protagonista dessa luta, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. E a terceira questão é que eu vou ser o senador de Sergipe, do povo sergipano. Ajudar o governador Fábio Tidieri, que eu tenho certeza que vai trabalhar para a sua reeleição, no momento certo, no momento adequado, e trazer recursos, trazer verbas, buscar recursos. Eu tenho experiência. Eu fui o prefeito do Brasil que primeiro conseguiu recursos dos BRICS, bancos da China, do Brasil e da Índia. Então eu sei os caminhos de buscar recursos, e então eu vou ajudar o governador, vou ajudar as cidades. Então o meu mandato vai ser um mandato que vai ter utilidade. Eu não vou ser senador que vai ficar em Brasília e lá, ali só em Brasília. Eu vou ser senador que vou estar em Brasília, mas eu vou estar com minha cabeça, com meu coração, com as minhas emoções, buscando trazer recursos e pensando nas pessoas do estado de Sergipe e do Brasil. Confortável no PDT e o apoio de Luiz Roberto em declaração a Narciso Machado na última sexta-feira.
Olha, confortabilíssimo no PDT. O PDT é o partido que eu escolhi para ser militante, para ser filiado. Fui reeleito prefeito pelo PDT, estou no PDT, vou continuar no PDT, vamos trabalhar para ampliar o PDT, para ter chapa de estadual e federal, enfim, trabalhar para que a gente possa estar forte nesse processo eleitoral e, obviamente, a minha candidatura para o Senado. Então, Luiz Roberto, o apoio, eu fico muito feliz, né? Obviamente que nós temos uma relação de companheirismo, de amizade, de confiança, né? Luiz é um grande técnico, foi o nosso candidato a prefeito de Aracaju, fez uma bela campanha e está fazendo um grande trabalho no governo do Estado. Você veja a quantidade de obras que o governo Fábio tem feito, todas elas, grande parte delas, sendo tocadas, sendo feitas pela SEDUB, sob a liderança de Luiz Roberto e, obviamente, sobre os auspícios do governo do Estado. Edivaldo, a Câmara Municipal de Aracaju tem instaurado algumas CPIs. O senhor tem acompanhado? Tenho acompanhado, estou esperando o desenvolvimento das CPIs. O Sergipe me conhece, Aracaju, o Sergipe conhece. Eu não tenho nada a temer. Eu tenho consciência do que nós fizemos e nós vamos enfrentar, não é? Porque não tem nada. Vai ver que essas CPIs elas não vão dar. Por quê? Porque, na minha opinião, o momento que elas estão feitas é um momento pré-eleitoral, né? Um momento pré-campanha. Né? Por que esse momento agora? Por que essas CPIs estão sendo feitas nesse momento? E nós vamos responder, né? Aqueles que forem convidados, aqueles que tiverem, vai ter resposta, como nós já tivemos. Aliás, todas essas coisas que estão sendo pedidas na CPI, elas já foram enviadas. Né? Renato já foi 5 vezes, quando era a Câmara Municipal, na gestão passada, levar documentos. Os documentos estão todos eles na Prefeitura de Aracaju, né? Todos estão lá, né? na transparência municipal. Então não tem o que esconder. Os documentos do Natal Iluminado, todos os documentos foram feitos, todas as questões, inclusive já foram respondidos. O secretário Jefferson já teve no programa de Narciso, já respondendo, já tem nota à imprensa. Então, nós vamos, à medida em que as coisas forem colocando, nós vamos, obviamente, que responder. Então, nós não temos, pessoalmente, eu não tenho nenhum receio. E mais do que isso, eu tenho confiança naquilo que nós fizemos na Prefeitura de Aracaju. Aracaju me conhece, né? O que acha que é uma cortina de fumaça, porque, na verdade, está aí os problemas relativos à compra dos ônibus elétricos. Né? Os ônibus elétricos é uma coisa que precisa ser vista, precisa ser debatida, porque foi feito contrato, sem ter empréstimo, nada disso aprovado. Né? As obras paralisadas na cidade de Aracaju, o lixo, né? A cidade está mal cuidada, com buracos, e tudo isso querem fazer uma cortina de fumaça. Então, que em vez de trabalharem, né, eu acho que deviam preocupar-se com a cidade, ficam buscando problemas na gestão anterior. É hora de trabalhar, é hora de buscar resolver os problemas da cidade, como eu fiz na cidade de Aracaju. É uma construção do próprio parlamento ou influência externa? Não, veja, aí eu não posso me referir, aí o parlamento tem a sua autonomia, eu respeito a Câmara de Vereadores, embora não concorde com a instalação das CPIs, mas eu respeito a Câmara de Vereadores. Aí eu não tenho, só quem pode responder sobre as razões, os motivos, são os próprios vereadores. E a investida agora da atual administração municipal com a CGM? E quê? A Controladoria Geral do Município. Ele devia, em vez de estar preocupado com essas questões, devia estar fazendo uma auditoria no contrato dos ônibus elétricos. Né? Devia estar fazendo uma auditoria no contrato do lixo, que é maior hoje, o contrato do lixo é muito maior do que aquele que foi na minha gestão. Devia estar fazendo auditoria nas obras que estão paralisadas, porque tem os recursos, tem o dinheiro. Então, na verdade, na minha opinião, essa tentativa da Controladoria é de desviar a atenção para uma gestão que não tem correspondido os interesses da população. A cidade está abandonada. Exclusiva. E querem criar cortina de fumaça. Né? É melhor irem trabalhar, né? Resolverem, cumprirem os compromissos que fizeram nas suas campanhas eleitorais. Você vê, todas as obras que estão inaugurando foram obras que foram feitas na minha gestão. Não dizem, não tem nenhuma referência que foram obras deixadas na minha gestão. Todas as obras. E eu tenho certeza que todas as obras no futuro, nos próximos 4 anos, todas as obras que foram inauguradas, hoje mesmo, né, vão inaugurar na sexta-feira, uma obra que eu deixei 90% pronta. Então, eu tenho essa felicidade de ter sido o prefeito que mais trabalhou por essa cidade, de ter sido o prefeito que mais fez pela cidade de Aracaju,
e, obviamente, que vou enfrentar e vou trabalhar e espero, né, merecer e quero merecer a confiança da população sergipana para esse meu desafio do Senado. E mais do que isso, veja, desejo que realizem os trabalhos. Né? Eu fiquei um tempo sem falar, né, esperando. E estão mais preocupados comigo do que com a cidade. Né? É hora de se preocupar com a cidade de Aracaju. É hora de se preocupar com as ruas, com o calçamento. É hora de se preocupar com a população que está precisando, com as unidades de saúde que não estão funcionando direito, com a maternidade. É hora de cuidar dos problemas. Fazendo como eu fazia. Né? Acabava a eleição, arregaçava as mangas e ia trabalhar em benefício do povo da nossa cidade. O silêncio acabou? Estou falo aquilo quando é necessário. Né? Eu sigo o conselho da minha mãe, que ela dizia, se Deus quisesse que a gente falasse mais do que o que ouvisse, dava 2 bocas e um ouvido só. Deus deu 2 ouvidos e uma boca para falar. Agora, obviamente, que eu vou falar na medida em que sinta que é necessário. Né? À medida em que as coisas... E eu, obviamente, que eu sou político, que eu sou gestor e que eu vou buscar e vou defender o meu legado. Aquilo que Tá aí, portanto, essa entrevista de Raimundo Moraes com Edivaldo Nogueira, anunciando publicamente, viu, Magna Santana? Preciso chamar o intervalo rapidinho. Já dizendo publicamente que para mim não tá paga. Já disse isso, inclusive, a ele por mensagem. Não tá paga a promessa da entrevista conosco aqui nos estúdios. Está na dívida ainda, mesmo com esse competente trabalho feito pelo Raimundo Moraes. Entrevista com Emília Corrêa no ar, meu caro Wendel Lessa. Exclusiva. Primeira prefeita de Aracaju. Fala um pouquinho sobre isso. É um dia histórico para todos nós brasileiros e brasileiras, né? Isso é muito importante que se diga. E aqui, nesse momento, em Aracaju, eu como prefeita da capital de Sergipe, é um momento assim histórico no sentido de que é a primeira mulher que faz parte de um palanque em uma data tão forte como essa. É a primeira mulher que vem para hastear a bandeira de Aracaju aqui em Sergipe. Então eu fico muito feliz. Isso tudo mostra como as pessoas têm alterado, mudado as coisas. E nesse dia, a mensagem que eu deixo para todos nós brasileiros e brasileiras é de amor, é de acolhimento, é de respeito às pessoas. Não tem mensagem melhor do que essa numa data tão importante como celebrar a independência do Brasil. Prefeita, ao lado aqui do governo do estado, isso mostra o republicanismo, né, da prefeitura e também da administração. Sempre, o republicanismo sempre estará presente na gestão da prefeita Emília, não tenha dúvida disso. E é isso que é importante. As instituições, elas devem estar próximas para atender a necessidade e as entregas ao povo. Prefeita, aproveitando, falando de alguns pontos importantes que foram abordados durante a semana, a senhora esteve com o presidente de Cidadania. Como foi esse encontro? Encontro tranquilo, um encontro de cortesia, de gentileza. Estivemos juntos, isso em 24. Então ele esteve aqui em Aracaju. Nada como não recebê-lo, tinha que recebê-lo. E foi muito produtivo, muito importante essa gentileza, essa cortesia. Com relação ao PSB, Cidadania, a federação, como a senhora acompanha, já que o PSB está no lado da oposição? Assim. Então, como oposição, eu vou continuar observando. É um momento, digamos assim, de observação, não é um momento ainda de emissão de nenhum tipo de juízo de valor. Faz parte a caminhada partidária, as federações, né? Muita coisa ainda está só começando. Isso a gente não deve nem se adiantar tanto. Gostaria de registrar como aqui seria uma eventual permanência de Ricardo Vasconcelos no Cidadania? Como seria essa sua relação, já que estaria no outro bloco? Ricardo Marques, né? Ricardo Marques, então eu até brinquei, não queria estar na pele dele, porque ele é oposição ao governo, ele é oposição. Então, nesse momento de uma federação que une, que o leva para próximo da situação, não sei como ele vai resolver, mas a nossa torcida é que ele fique no grupo que elegeu ele vice-prefeito, é que ele continue nesse agrupamento, para que a gente tenha, com certeza, a oportunidade de estar fortalecendo o nosso grupo. Qual o grau de veracidade? Uma fonte me revelava no dia de ontem que a senhora estaria acertando com republicanos. Republicanos estará no seu palanque em 2026? Olha, o nosso objetivo é ampliar o número de partidos
para o agrupamento. Então, com certeza, nós vamos caminhar para isso. Nosso objetivo é ampliação, até porque 26 vem aí e as coisas têm que estar devidamente com os times fortalecidos. Então, buscar mais partidos faz parte da natureza desse momento. Prefeita, como a senhora trabalhou, né, para manter o veto com relação à loteria municipal? Não, isso é simples também. Os vereadores, é aquela história, o legislativo ele é independente, mas ele tem harmonia também com o executivo. Isso é muito importante para que a gente possa também levar resposta através do legislativo àqueles que esperam. É uma decisão do legislativo, a gente conversa, mas a gente respeita quando há divergência. Eu entrevistei o prefeito Edivaldo Nogueira no dia de ontem, prefeito, a última, e ele disse que praticamente todas as obras que são entregues foram obras durante sua administração, mais de 800 milhões com relação a investimentos. Como a senhora recebe essa fala do prefeito? O prefeito achava que essa gestora aqui não ia entregar as obras. A gente trabalha pela probidade administrativa. Se não entregasse as obras, seria improbidade administrativa. Seria desrespeito aos aracajuanos e aracajuanas. Essa prefeita sabe exatamente o que significa isso. Não tem nenhuma novidade. Ele não conseguiu concluir pela incompetência, provavelmente. Eu vou concluir porque foi assim que o povo quis. Tá aí a fala da prefeita Emília Corrêa respondendo a Edivaldo Nogueira. Ele não conseguiu concluir pela incompetência. Magna Santana, 8h16, Magna. Tanto a fala de Edivaldo quanto a de Emília mostram que nós temos aí, digamos assim, uma rivalidade que vai permanecer pelos próximos anos, né? Também acho. Comum também, né? Sim. Não é novo, não. Né? Primeiro, ela foi opositora a ele, né, durante 2 mandatos, isso. Agora prefeita, virou alvo dele, né? É verdade. Essa coisa calma, a gente vê quando se o gestor consegue eleger o seu sucessor, né? Então, aí é sempre que foi tudo maravilhoso, sempre mar de rosas. Então, a partir do momento que agora se quebrou esse ciclo no município, é muito, muito natural. E aí é aquela história, a prefeita Emília, o que ela no discurso sempre da campanha era de abrir caixa preta, né, romper o sistemão, enfim. E aí muitas coisas estão aí, de repente, sendo aproveitadas, né, naturalmente, para criticar a gestão passada. E que também não era 100%, não era esse paraíso, a gente sabe que sim. Então, tudo era sempre muito bem conduzido. E agora rompe-se, né? É natural, realmente, que isso até aconteça. E é bom que aconteça, né? É bom que aconteça. A Emília Corrêa me pareceu muito firme na resposta com relação à entrega das obras, né? Eu já fiz essa crítica e essa observação, eu só acho que às vezes não tiraria os méritos dela informar que aquela obra efetivamente não começou na gestão dela, da forma como a comunicação é feita, muitas vezes dá a entender que foi feita, a determinada obra foi feita no milagre de 8 meses, né, de 9 meses, e não foi uma obra que deu continuidade, né, e acho que esse tem que ser o tom que ela deu na resposta a Raimundo Moraes. Probidade administrativa, eu tenho que entregar a obra. Perfeito. Não pode ter solução de continuidade. E eu demonstrar que não tenho solução de continuidade, eu ajudo o eleitor a diminuir o medo, muitas vezes, de fazer uma determinada mudança. Porque o que é que leva o eleitor a muitas vezes, não arriscar numa possibilidade de mudança? É a incerteza de que o gestor que vem na sequência vai dar continuidade às coisas boas que estão para acontecer, a não ser que você viva numa terra arrasada, numa cidade totalmente destruída, que não era, vamos ser honestos e sinceros, o caso de Aracaju. Havia um cansaço da gestão de Emília, ou de Edivaldo Nogueira, um cansaço da imagem do gestor, que por mais tempo administrou a capital, e as pessoas queriam provar algo diferente. Na prática, quando ela entrega uma obra que era da gestão anterior, ela está incentivando as pessoas a pensarem um pouco no processo de mudança também, né? É verdade. Eu também concordo com você, porque não existe, né, esse milagre de você fazer uma obra assim tão rápida. A gente sabe disso e, aliás, nós acompanhávamos, né? A assinatura de ordem de serviço, todo esse processo que a gente sabe que toda obra é demorada, assinatura, recursos, projetos e essas coisas todas. E outra coisa, a população sabe bem disso.
Exatamente. Porque, afinal de contas, a obra é lá na porta da casa dela. Então, ela sabe quem começou e ela sabe quem está concluindo. E parabéns pela conclusão. Se foi incompetência, mas aí também tem a história, né? O detalhe de tempo de obra, né? Às vezes, assim, quantas obras foram iniciadas numa gestão, muitas vezes ela não termina, depende do volume, do tamanho da obra. Agora, é perfeito isso, a prefeita Emília, estou aqui concluindo, estou dando continuidade, porque esse é meu papel. Ruim seria se essas obras estivessem paradas, né? Ai, aí se não fossem entregues à população. É verdade. Vamos para os bastidores, Magna? Vamos lá. Vamos lá. Começar pelos... Já que já estamos falando de Emília, vamos dar continuidade aí com os bastidores do Cidadania. Na semana passada, o presidente do Cidadania esteve aqui. Nós já abordamos esse assunto na sexta-feira, mas vou detalhar mais um pouco, porque nós temos novidades sobre eles. Na quinta-feira, o presidente nacional do Cidadania esteve aqui. Veja o roteiro, Magna. Tomou o café da manhã com Geórgio e Ricardo Marques. Do café da manhã, dirigiu-se para São Cristóvão. Ao lado de Kitty Lima e de sua assessoria, foi atendido pelo governador Fábio Mitidieri. Sentado com Fábio, conversou sobre a chegada do Cidadania ao agrupamento. Afinal de contas, o Cidadania está federando com o PSB, que é do agrupamento de Fábio. Portanto, o Cidadania, ele se torna um novo partido dentro do agrupamento do governador Fábio Mitidieri por osmose. Não tem opção. Dia desses eu vi uma pergunta que foi feita ao presidente nacional do Cidadania numa entrevista, perguntando assim, olha, o Cidadania vai para um lado e o PSB por outro? Isso é profundo desconhecimento do que é uma federação. Não existe essa possibilidade. Numa federação, os partidos vão para o mesmo caminho. Eles tomam posição conjunta para que adesão farão. Obviamente que a gente sabe qual é a tendência. Quem é o maior partido, PSB ou Cidadania? Quem é que está com mais força no momento? Não digo nem força de representatividade, mas de articulação política. Quem está com maior força de articulação política no momento é o PSB, que já tem inclusive chapa montada para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa. Venâncio Fonseca, Gualberto, além de outros nomes de boa votação no interior do estado, estão todos filiados no PSB. Para a Câmara Federal, o ex-prefeito de Frei Paulo, o Anderson de Zé das Canas, e o atual secretário da Saúde, o Cláudio Mitidieri. Ou seja, o PSB já tem um caminho formado. O Cidadania, ao fazer federação com o PSB, ele na verdade ganha uma sobrevida. E é aí que vem o detalhe, Magna. O que é que o presidente do Cidadania disse ao governador Fábio Mitidieri? Olha, eu tenho aqui 2 filiados pelos quais eu tenho profundo respeito e queria que eles permanecessem no Cidadania. Chama-se Ricardo Marques e Geórgio Passos. Eu gostaria que eles permanecessem, que não fosse criado nenhum tipo de problema contra eles. Ricardo quer ser candidato a deputado federal e Geórgio quer ser candidato a deputado estadual. Eles permanecem, mas permaneceriam na oposição. Aí era coisa fácil, né? Veja, a Cidadania tem profunda dificuldade de montar a chapa. A salvação seria esta federação. Aí eu pego 2 opositores meus, trago para o meu agrupamento, mas deixo eles lá na oposição. Toda a estrutura vai ser montada em termos de articulação para formar chapa, distribuição do fundo eleitoral, espaço político para que meus aliados trabalhem as suas candidaturas. Tudo isso serviria apenas de escada para que os 2 disputassem o mandato. Essa que é a grande realidade. É aquela história do sapo e do escorpião, né? O sapo se torna um transporte para o escorpião chegar lá do outro lado. Quando chega lá do outro lado, o escorpião que prometeu não dar uma ferroada, dá a ferroada e mata o sapo. Ou seja, eu pego um opositor meu que está com dificuldades, coloco dentro do meu palanque, ajudo ele a atravessar a eleição, quem sabe até a se eleger, para depois ele continuar fazendo oposição. Eu nunca vi isso na política. Sinceridade, nunca vi isso na política, mas foi exatamente essa a proposta colocada. Na domingueira ontem, o que é que eu retrato? Veja, me chama a atenção o fato de Geórgio achar isso normal. Porque se eu sou opositor a Fábio, não vou me juntar nunca a Fábio, sou crítico dele, quero derrotar Fábio, como é que eu vou aceitar a estrutura de Fábio para poder me eleger? E me chamou a atenção também a postura de Ricardo Marques. Em um ponto, Geórgio foi muito sincero, ético e direto. Ele disse claramente, não faço aliança com Fábio. Respeito os meus colegas do Cidadania que foram aderir ao governador, mas eu não vou.
Não tem quem faça eu votar em Fábio Mitidieri. Ponto. Foi ético e coerente com o seu posicionamento nos últimos 3 mandatos, porque nos seus mandatos ele foi oposição a esse agrupamento governista. Agora, aceitar fazer parte da chapa para poder ter a facilidade de chegar do outro lado, mostrou o quê? Uma preocupação com o projeto pessoal. Nada diferente do que qualquer político faz. Vamos ser sinceros, qualquer político, é que os caras estão preocupados nesse momento? Estão preocupados é com o umbigo, preocupados é com o seu projeto individual, com a possibilidade de se reeleger. Muitas vezes o cara não procura partido, muitas vezes não, 90% das vezes o político não procura o partido por ideologia. Procura o partido pela chamada formação da chapa. Peraí, deixa eu ver essa chapa aqui. Chapinha ou chapão? Tenho chance ou não tenho chance? Ponto. É isso que acontece, nada mais do que isso. É isso que acontece, nada mais do que isso. Por isso que na domingueira de ontem, pode botar a imagem, Matheus, eu chamei os 3 de tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Fábio quer a adesão dos dois, obviamente. Quem não quer a adesão de um opositor? Claro que Fábio quer a adesão dos opositores. Né? Quem não queria no lugar dele? Geórgio Passos, quem não queria essa vida fácil? De ir para uma chapa onde eu vou poder permanecer coerente com o meu posicionamento político, opositor ao governador, e ainda não vou ter o trabalho de montar a chapa, já que eu vou chegar lá, vai estar tudo prontinho. Quem não queria uma vida dessa? A mesma coisa Ricardo Marques. Disputar um mandato de federal pela Cidadania, tendo a possibilidade de brigar ali pela segunda vaga, que também será disputada pelo Anderson de Zé das Canas. Então, seria um caminho mais curto e mais fácil. Porém, contudo, entretanto, restava saber se o eleitor compreenderia. Vou voltar a dizer sobre Geórgio. Geórgio foi taxativo, inclusive comentou em um grupo de WhatsApp. Fez um comentário, eu inclusive registrei, trouxe o print aí para mostrar para vocês. Do grupo Bastidores da Política, ele comentou lá, né? Reforçando o posicionamento dele. Agora, com relação a Ricardo na sexta-feira foi dúbio. Eu coloquei isso, inclusive, na domingueira. Ricardo perguntado pelo colega Alex Azevedo sobre o posicionamento dele, ele ficava postergando, jogando pro futuro. Não deixa acontecer, Alex. O fato é que hoje o Cidadania é aliado de Emília. Sim, meu amigo, mas peraí. Ele vai federar com o PSB, que vai pro palanque de Fábio. Você fica ou você sai? No futuro eu decido. No futuro eu tomo posicionamento. Aí eu coloquei a posição dele como dúbia. Resultado, ele nos encaminhou uma nota, Magna Santana, que com exclusividade eu trago agora aqui no Jornal da PAN, se posicionando sobre este fato. A nota diz o seguinte: o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, reafirma sua posição de lealdade, responsabilidade e compromisso com o povo aracajuano e com a gestão de Emília Correia. Eu vou trazer o restante dela daqui a pouquinho numa publicação da minha coluna Bastidores. E ele diz ainda: Marques tem uma trajetória política que está vinculada ao agrupamento que o conduziu ao cargo de vice-prefeito e que, por isso, sua atuação continuará pautada na unidade, na coerência e no respeito com os compromissos assumidos. Abro aspas. Estou ao lado da prefeita Emília e do agrupamento político que represento com convicção. A prioridade absoluta neste momento é a gestão de Aracaju, sempre colocando os interesses da população em primeiro lugar, fecha aspas, declarou Ricardo Marques. Exclusiva. Me parece, Magna Santana, que nesta nota ele é mais incisivo de que o lado dele é onde Emília estiver. Com essa nota deu para perceber isso, né? Porque, como você mesmo disse, desde quando estava se discutindo essa federação, que a gente sempre vem futucando, né? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Porque exatamente a realidade local é de oposição. Então, desconfortável mesmo. E o deputado Geórgio não havia dúvida, né? Ele sempre foi muito claro. E eu até anotei aqui quando ele disse o seguinte: até isso lá no café. Prefiro voltar para o TJ a subir no palanque de Fábio Mitidieri. E colocou aqui a observação. Direto e firme, né? Muito firme. Nada contra a pessoa Magna, dele, mas sim a política que ele representa. Isso é uma coisa muito clara, né? O governador, na entrevista ao Raimundo,
também sempre reconheceu a oposição respeitosa, que é isso que ele considera. E uma outra coisa, viu, Magna, é importante. Na entrevista que Emília Corrêa concedeu a Raimundo, ela repete uma coisa que ela disse lá a Jailton Santana e Alex Azevedo. Ela disse a Jailton e a Alex que não queria estar na pele de Ricardo, né? Para ele tomar a decisão. Só que na entrevista com a Alex, ela é até um pouco mais decisiva. Ela diz o seguinte: Geórgio já se posicionou. Geórgio já deixou claro: eu não queria estar na pele de Ricardo Marques. Ricardo, após a repercussão da nossa coluna, acabou se posicionando. Ele poderia ter sido incisivo desde a sexta, né? Ele poderia ter dito a Alex: olha, o Cidadania, se vai para o palanque de Fábio, vai sozinho, eu não vou. Não vou ficar no Cidadania, eu vou ficar neste agrupamento aqui de oposição. Aí junta aquela ida dele no colégio, os elogios feitos à gestão de Fábio e uma falta de ser mais incisivo na resposta, cria burburinhos nos bastidores. Talvez ele tenha sido chamado a atenção com relação a isso e aí, ontem à noite, no domingo à noite, emitiu esta nota se posicionando, afirmando que manterá a coerência ao lado da prefeita Emília Corrêa. Pois é. É realmente muito desconfortável, né? Como disse a Emília muito bem, não queria estar na pele dele, né? E deles, né? Apesar de que o Geórgio, não há dúvida, já deixou isso muito claro, o problema. A questão é como é que vai ser, né? Porque para garantir uma eleição tem que ser, não basta só querer. Né? Você tem que ter uma chapa para disputar, né? Pois é, então toda uma estrutura. Então é muito delicado, ou seja, de política, na política a gente não tem tédio. O Magna, e por isso que a prefeita Emília Corrêa tem tido uma postura muito sábia nesse sentido, a gente precisa registrar, na condução dessa crise do PL. Veja que ela não tem instigado os discursos dos dois lados. De um lado Edivan, do outro Rodrigo. Ela sabe da importância dos dois dentro do projeto da oposição. Que é um exímio articulador, e do outro, aquele que melhor representa, digamos assim, o bolsonarismo em Sergipe. Que este agrupamento dela necessita dessa vinculação com o bolsonarismo para ter uma força maior ainda na disputa das eleições de 2022. E ela tem feito um discurso tentando amenizar este clima de disputa que existe. Veja que o Raimundo, ela disse o seguinte: olha, estamos dialogando, vamos ampliar o número de partidos, porque existe nos bastidores o burburinho de que essa galera deixa o PL e vai para os republicanos. Mas como bem disse, ela tem se posicionado dessa forma, muito de mediação, de pacificadora, de tentar unir, de encontrar ainda uma saída para essa união. Porque realmente ainda não se bateu o martelo, apesar daquelas declarações de Edivan Amorim, que é a grande liderança, né? Não vou nem tomar água. Que é exatamente, com o Rodrigo nem para tomar água. Nem para tomar água. Mas o perdão existe, né? Não teve o Sermão do Monte, André entrou em processo de perdão com o Edivaldo. Por falar em André e Edivaldo, você viu o almoço de Bittencourt com o André Moura, rapaz? Bota a foto aí, Matheus. E eu vi o Bittencourt e o Ricardo Vasconcelos, né? Quer saber os bastidores? Eu quero. Mensageiro de Edivaldo Nogueira. E olha, desde lá do sermão, né? O Bittencourt tem acho que agora, assumido essa função. Exatamente. Né, diplomática. Nos bastidores até brincam, dizendo que ele vai ser o primeiro suplente de Edivaldo, porque ele tem atuado bastante em diálogo com alguns setores. Bom nome. Nesta reunião, neste almoço, na verdade, aí foi um restaurante, o popular Edinho, ali na zona oeste de Aracaju, no conjunto Tiradentes. Ele recebeu os vereadores de Aracaju, o André Moura, com a agenda apertada, só conseguiu encontrar com os vereadores de Aracaju. Sempre que ele vem a Sergipe, pelo menos de 15 em 15, ele reúne aquele grupo do União Brasil, aqueles vereadores que são mais de Aracaju, que são mais próximos a ele. Então ele reuniu essa galera para um almoço e Bittencourt foi convidado. Quem fez essa intermediação é exatamente quem está sentado à mesa com os dois, o Ricardo Vasconcelos, que é o primeiro suplente de André Moura, já definida essa vaga. Então, Bittencourt foi tentar fazer uma ponte entre André e Edivaldo Nogueira, para que eles possam sentar e conversar sobre as eleições de 2026. Exclusiva. Agora uma pergunta aí. Se fez isso porque Ricardo Vasconcelos disse que não teria um segundo nome. Exatamente. Só André. Exatamente. Ele não morre de amores por Edivaldo Nogueira. Exatamente. Piorou com a história das emendas. Né?
Sim. Ah, então agora também? Já está tudo bem? Acabou? Esqueceu? Eu vou deixar para você concluir. A parte conclusiva eu tenho em off, não posso revelar. Mas lhe digo já no café. Tá certo. Tá bom pra Mas gente é esse caminho entender, mesmo que você está pensando. É, né? Dialogar nunca é demais. Não. Concretizar. É. É isso mesmo. Dialogar nunca é demais. Concretizar. Aí já é outra história. Aí já é outra história. Estrada longa. O fato é que, não vou dizer quem foi a fonte não, mas o fato é o seguinte. Os vereadores aliados de Fábio ou de André, que tem cisma com Edivaldo, não querem esta união. Exclusiva. Pois é o que a gente tem ouvido isso ao longo do tempo. E esses discursos da Câmara, na Câmara de Vereadores, então, nem se fala, né, também. Exatamente. Reforçam tudo isso. E os bastidores do PL, Magna Santana? Rapaz, é isso. Eu estou dizendo que maravilha. De política ninguém sofre de E esse tédio. final de semana, então, hein? Teve coisa aí? Mais, né? Tem, mas aí eu só depois do intervalo comercial, porque senão a produção infarta aqui. Eita, é mesmo, olha a hora. 7 não, 8. 8. 8h35, queria mais uma hora de programa, tava ruim não. Com esse monte de coisa aí para contar. Magna Santana. No domingo, terminando de publicar a Domingueira, encaminhando ela para a publicação, eu fiz um contato com o deputado Rodrigo Valadares, que inclusive mandou mensagem aqui dizendo que está acompanhando o programa. Que bom. Rodrigo teve uma reunião recentemente com Emília, Magna. Você lembra que houve ao longo das últimas semanas, a gente vem cobrindo um pouco essa polêmica do PL, né? E este clima de bastidor. É traição, não é traição? Pegou o partido, não pegou o partido? Roubou, pediu a Bolsonaro, não pediu. De um lado, Edivan dizendo uma coisa, do outro lado, Rodrigo Valadares dizendo outra. O fato é que está consolidado, Moana Valadares será presidente do PL. Falta apenas a tramitação burocrática para que isso se consolide. O que é que está acontecendo nos bastidores? O que é que Emília saiu da reunião, com que missão, digamos assim, desta reunião com Rodrigo Valadares? Rodrigo disse a Emília exatamente o seguinte, Magna. Emília, a líder deste agrupamento é você. A maior referência hoje da oposição em Sergipe é você. Porque, apesar da capacidade eleitoral de Valmir de Francisquinho, ele administra a cidade da Itabaiana, que é uma cidade importante, né? Num polo importante de Sergipe, mas você é a prefeita da capital. Então, quem tem que resolver esta situação interna dentro do PL, no sentido de amenizar os impactos, é você. Fica sob sua responsabilidade conseguir articular a oposição. Não é jogando nas costas de Emília a consequência da atitude dele de ter ido buscar o partido ou de ter aceito o partido. Ao contrário, é dando a ela o protagonismo para resolver a questão política. O que é que ele está querendo dizer? Nós vamos presidir o PL por um convite, pegando pela versão dele, viu, Magna? Nós vamos presidir o PL por um convite do presidente nacional do partido, mas nós não queremos conduzir todo o processo. Se Valmir tiver que ser o candidato, será Valmir. Se a candidata tiver que ser você, vai ser você. Se o candidato tiver que ser Tiago de Joaldo, vai ser Tiago de Joaldo. Não teremos problemas com fundo partidário, não teremos problemas de participação interna na gestão do PL. Tá aqui, olha, Lúcio Flávio pode fazer parte da direção, provavelmente será o segundo vice-presidente. A primeira vice-presidência e a secretaria-geral estão aqui. Indicações para você e para Valmir. Vamos fazer essa composição, reorganizar a casa e seguir com a oposição, ela unida para 2026. Emília deixou a reunião com o Rodrigo, disposta a dialogar com todo o agrupamento e com os demais membros, especificamente com Edivan Amorim, para tentar apaziguar os ânimos, tentando juntar, digamos assim, os cacos para manter essa possibilidade de união da oposição. Magna Santana. Aí a coisa já parece que começa a clarear, né? E ontem, no 7 de setembro, Rodrigo, de cima do alto do carro de som, chamou Moana Valadares de futura presidente do PL. No momento deste anúncio, inclusive, o deputado Luizão Donald Trump se empolga, vibra bastante e dá um abraço na Moana.
Bom, parece que de repente as coisas estão começando, como eu disse, a clarear e se entender, porque até então estava muito de conversa, né? Daqui, dali e aqui, sem nada de forma concreta. Era meio que quebra-cabeça, a gente buscando aí o entendimento. Exatamente. Para entenderam, melhor dizendo, essa história. Agora, e Emília, desde o primeiro momento, muito apaziguadora, muito mediadora. E o Rodrigo coloca agora nas mãos dela, ou assim, confirma como se fosse assim, você tem agora realmente todo nosso aval para poder fazer isso. A questão, eu acho que pode ser aí só o Edivan pelas declarações. Exatamente, pelas declarações que foram dadas. Mas como você disse bem, né? Na política. Pois é. Não, e outra coisa, eles irão ficar em partidos diferentes. O Edivan não vai ficar no PL, essa aqui é a tendência. Ele sairia para um outro partido. Fortalece um outro partido, continua aqui o agrupamento, a gente não precisa, para estarmos juntos na política, a gente não precisa se amar. A gente só precisa ter um mesmo objetivo. Qual é o objetivo deles? Ter uma candidatura forte que faça frente ao governo Fábio Mitidieri. É verdade, eleger o maior número possível, né, de parlamentares, se fortalecer, ganhar tempo de TV, fazer tudo isso que é necessário e depois a gente resolve. Fazer o seguinte, vamos deixar isso agora para lá, vamos buscar aí os espaços e depois a gente... Traz o PSDB, já está aqui o PL, a gente vai perder o Cidadania, vamos ter que ampliar aqui, vamos ver o que é que a gente consegue mais de composição. Essa história dos republicanos, né? Exatamente. Agora, do Republicanos eu tenho uma informação para lhe dar, viu, Magna? Ah, Já mudou alguma coisa? Toque, tem madeira aí não? Oi? Tem madeira aí não? Tá ali. Tá ali, tá longe de você, né? Tá longe. Tá longe. Toque. Quem é? É o pessoal lá do PL de Sergipe. Não, Marco Pereira tá aqui não. Veio hoje não. Fale com o Gustinho lá em Sergipe. Não conseguiram ser recebidos pelo presidente nacional do partido, Magna. Aqui o pessoal manda conversar com o dono da casa aqui, Exatamente. Mandaram conversar com o dono da casa em Sergipe, o deputado federal Gustinho Ribeiro. Jogaram na mão de Gustinho o diálogo com este agrupamento que estaria querendo deixar o PL. Eita! Que hoje está o Gustinho bem até, de certa forma, com o governador Fábio, né? Podemos dizer? Sim, é aliado de Fábio hoje. Pois é. Então, um aliado revoltado, mas é aliado. Porque está lá dividido, porque tem Sérgio Sim, Reis, aquela questão do Lagarto, né? A dedicação de Fábio na campanha de Sérgio lá em Lagarto criou uma chateação no deputado Gustinho Ribeiro. Chateação que não fez ele entregar a Deso, mas está chateado. É só uma birrazinha. Que tudo depois se resolve não entregou a Deso, não entregou os cargos, mas está chateado. Então, é só isso. É dizer assim, você deu mais para ele, não deu para mim. Aí você faz biquinho. E aí depois as coisas se resolvem. 8h48, viu, Magna? Eita, já, né? Já. O tempo voa. O tempo voa, gente. É muita coisa aí, viu? Acontecendo. Eu não estou dizendo sempre, não tem tédio. Não tem tédio. E agora então, né? Quanto mais se aproxima... Pois é, 2026 está aí. E amanhã na Câmara, Magna Santana, toda a repercussão desta situação do PL, mas também do tal do carro blindado, né, Magna? Tem coisa para vir essa semana aí, viu? É verdade. Tem uma posição, né? A prefeitura desmente. Elber divulgou que o carro foi devolvido, a prefeitura desmentiu, mas tem uma licitação lançada que vai culminar com o cancelamento deste contrato emergencial que foi feito. É verdade. Eu acho que talvez aí a própria prefeita Emília, que é muito atenta, às vezes ela escola. Eu não sei, isso aqui é só uma dedução. De repente, assim, você delega, aí o pessoal acaba fazendo certas coisas. Quando ela vai ver e ela não gosta disso, ser chamada a atenção, e ainda por cima pela oposição apontando falhas e fazendo sempre o comparativo dela quando vereadora, enquanto vereadora à época, aí eu acho que ela chega e diz, vamos resolver esse negócio? Vamos deixar para amanhã essa, viu, Magna?